Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Follow Jesus Podcast. Esse aqui é o nosso podcast, é o nosso espaço. Vocês já sabem que o nosso objetivo aqui é aproximar vocês e também nos aproximar a cada dia mais, um pouquinho mais perto de Jesus. E assim a gente vai indo, a cada dia um pouquinho. Estamos bem empolgados com o episódio de hoje. Esperamos que vocês gostem, porque o convidado de hoje ele é fera, ele é top, Deus usa muito a vida dele. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, deixa eu apresentar o nosso amigo que está sempre com a gente aqui, Thiago. Boa noite, fala galera. Tamo aí para mais um episódio. Se Deus quiser, vai ser top. É isso aí, vai ser incrível, galera, vai ser incrível. Eu tô animado. Gente, antes da gente começar, deixa eu lembrar aqui dos nossos parceiros, né? QI Produções, é onde a gente grava aqui o nosso podcast. Um estúdio muito top, muito bacana, excelente estrutura, excelente serviço. Então, nós vamos deixar aí todos os contatos do pessoal aí na descrição do vídeo. É só entrar em contato com eles, conversa direitinho, que eu tenho certeza que você vai tirar um bom proveito desse espaço aqui. Tá bom? Inclusive, só rapidinho, eu tava dando uma olhada, o nosso canal no YouTube tá com 47 inscritos. Até você terminar de assistir esse vídeo hoje, se você passar para mais 2 amigos, pirâmide agora, né? Se você passar para mais 2 amigos, a gente vai bater 100 inscritos. E aí, já que você vai seguir a gente, vai seguir o nosso canal, siga também o pessoal da QI aí também para ajudar eles, valeu? Top, é isso aí. Vamos seguir todo mundo. Gente, comentem, mandem pros amigos. Assim, ó, espalhem a notícia, porque a gente quer realmente usar esse canal para que todos nós sejamos edificados. E hoje, falando em ser edificado, né? Hoje nós seremos muito edificados, porque o cara que tá aqui é um mano muito fera, é um amigo do coração, um cara que tem um coração gigante, maior que a altura dele, ó, que ele é bem alto. Ele é bem alto. Tá com a gente aqui hoje nosso amigo Natanael Ribeiro, a gente chama ele de Nata. Ó, o pessoal fala às vezes aqui nos episódios que o Alisson é o 10 tal, aquela coisa arada. O 10 é o Nata, gente. Eu faço a parte fácil, ele é que faz todo o trabalho. Entendeu? O homem é bom, Já começa por aí. É. Nata, bem-vindo, mano. Valeu, gente. Obrigado. Feliz, né, pelo convite de vocês. E uma expectativa lá em cima de que esse papo aqui, essa conversa vai ser edificante, né, tanto para nós quanto para todos que vão acompanhar aí. Mas é fácil também a gente ser o 10, tocar e o 9 fazer o gol, né? Pior é quando o 9 não faz, né? É mais fácil assim. Tem uns 9 aí que Não fazem nada, Tá. Enfim, eu não quero. Vamos falar de coisa boa. Isso aí, essas informações aí me trazem gatilhos. 4-1, essas coisas assim. Eu não tô querendo pensar nisso. Mano, pra gente iniciar, conta um pouquinho pra nós, um pouquinho da tua trajetória, como é que foi aí o teu início da caminhada aí com Jesus. Vamos lá. Apresentar um pouco antes também, né? Sou Natanael, Nata, como vocês bem disseram. Tenho 29 anos, sou casado, bem casado, há 9 anos já com a Mariana, a Mari. Começar bem, né? Falando que... Tá num bom caminho. A gente começou do mesmo jeito. Primeiro episódio, quem for ver lá... Declaração. A gente começou da mesma forma. Mas... Hoje eu congrego na Mais de Cristo, né? Nós todos ali. E a gente serve numa live também, né? Participa da live, que é parte da Mais de Cristo, Ministério de Jovens. Ajuda ali. E... A gente está liderando hoje um GC lá, pela graça de Deus, né? E, cara, eu nasci na igreja, né? Acho que esse testemunho é de muita gente. Nasci na igreja, meus pais são pastores. E eu sempre frequentei a igreja, né? Ou por obrigação, ou porque eu aprendi que tinha que frequentar a igreja, ou porque eu talvez... muitas vezes achava errado não ir para a igreja, né? Uma religiosidade assim gigante. E então, cara, sempre frequentei a igreja, sempre tive nesse meio, sempre tive envolvido com isso, né? Sempre tive nesse meio aí. Entendi. Mas aí tá, beleza. Nasceu na igreja, tem todo um convívio, vem todo um histórico familiar.
Mas a gente sabe que tem muitos casos que a pessoa tá nesse contexto, mas, né, são duas opções. Ou você tá nesse contexto e você verdadeiramente está sendo igreja, verdadeiramente está ali, né, com o coração voltado para o lugar certo, ou não. Que era o meu caso, né? Ou não, né? Tem pessoas que, por mais que estejam ali anos, são só frequentadores, digamos assim, né? E como é que era pra ti, mano, esse relacionamento com Deus, mesmo tendo nascido na igreja e... Justamente essa palavra que tu falou, era frequentador, né? Frequentava a igreja e, cara, participava ali, gostava da galera, das amizades e tal. Mas eu não era igreja. Eu não vivia de verdade assim no corpo de Cristo e tal. E, cara, lá pelos 16, 17 anos ali da adolescência para essa transição da adolescência para a juventude, eu tava passando uma fase muito ruim, assim, bem problemático mesmo. E dentro da igreja, frequentando a igreja, eu tive um encontro com Cristo, assim, eu realmente não tinha mais o que fazer, eu me entreguei, eu entreguei tudo nas mãos dele mesmo, assim, tipo, cara, não tem mais o que fazer, só tu talvez pode resolver. E aí eu comecei a me entregar, comecei a viver mesmo naquilo que eu aprendi, de uma vida para Cristo de verdade, assim, né, no dia a dia mesmo. E, cara, é interessante porque eu sempre fui intenso, assim, desde o começo, eu me entreguei e fui intenso. Então, cara, eu comecei a... Eu orava muito, cara, eu orava bastante. Eu lia muito, sabe? Isso é até um testemunho meio comum, assim, de a gente ver, mas de pessoas que liam bastante, ou leem bastante, enfim. Que, pô, dorme lendo, quando acorda, sei lá, a cama tá jogada em cima da cama, a pessoa, sabe, de ler tanto, assim, sabe? A pessoa, aquilo faz parte, é um hábito dela e tal. Eu lia realmente bastante, estava sempre lendo, jejuava e tal. Cara, eu realmente me entreguei. Comecei, aos poucos, a servir mais na igreja, sentir esse desejo de servir na igreja, né? E, aos poucos, fazendo coisas, ajudar num som, numa iluminação, a cantar, não quer dizer que é bem, né? Mas cantar, tocar, tentar tocar, tentar pregar, e daí vai indo, né? Mas isso tudo começou ali naquela transição da adolescência para a juventude ali. Isso tudo que tá falando. Exatamente. Aceitei Jesus, me entreguei para ele e, ao mesmo tempo, orando, lendo, jejuando, tendo mais intimidade com ele, eu fui me entregando mais e servir, e aos poucos foi tendo esse desejo de servir mais, né? Então, ser igreja, né? E, bom, foi muito bom, né? Como eu disse, eu sempre fui muito intenso. Só que nem tudo são flores, né? E é daí que sai também o meu testemunho, né? Eu comecei a servir bastante, assim, como eu falei. Só que eu comecei a sentir realmente satisfação nisso, prazer nisso, né? E eu comecei, cara, a cada vez mais, como eu falei, cantar, pregar, liderar, organizar. E essas coisas foram tomando o meu tempo. Essas coisas foram que são coisas boas, né? Não tem nada contra cantar, pregar, liderar. Sim. Isso é excelente. Mas essas coisas que eram boas, que são boas, elas começaram, para mim, quanto mais eu fazia, elas começaram a se tornar, infelizmente, uma distração. Me distraindo do real propósito, sabe? Da minha identidade, né? Que é ser filho de Deus. E não simplesmente um servo, ou somente um servo. Então, vai indo mais ou menos por aí Entendi. Então, a história. Teve um período, então, que essas coisas que são boas, são úteis, são dignas, acabaram tomando um lugar que não deveriam ter tomado, então.
Exatamente. À medida que eu ia fazendo mais coisas, ia trabalhando mais, na minha cabeça eu pensava assim, cara, eu tô servindo mais ao Senhor. Eu tô fazendo mais para Deus, tô fazendo mais. E eu, cara, sabe aquela coisa tipo assim, não sei se vocês já passaram por isso, eu acredito que sim. Já. Mas, cara, lá, pintou um negócio, vamos fazer, vamos, cara, pintou, vamos fazer. Não tem hora. O que acha a gente faz? Vamos fazer. Cara, vamos fazer. Aí pega compromissos, porque aí envolve responsabilidade, enfim. Então, vamos fazer? Sim, vamos fazer agora. Daqui 3 meses nós vamos fazer todo dia isso. E vai fazendo coisa. Vai pegando cada vez mais coisas. Coisas estas que Deus não me pediu. Deus não me pediu para fazer. Foi fardos que eu mesmo peguei. Fardos que eu mesmo fui lá e falei, não, deixa eu fazer aqui. Deus não estava me pedindo. Tava muito melhor para Deus quando eu tava lá orando, jejuando, lendo a palavra e tendo intimidade com Ele. Então, quanto mais eu fazia, como eu falei, eu ia me distraindo e me afastando do meu real propósito. Era isso que eu ia perguntar. Então, quanto mais tu fazia, menos tu se aproximava de Cristo. Exatamente. Porque tu começou, isso começou a tomar o teu dia, que tu acabou, não tô sem tempo para ler a Bíblia, para orar e... Então, exatamente. Só que nesse tempo eu ainda não percebia isso. Nesse tempo não era intencional. Para mim, Sim. O que eu pensava? Cara, eu tô servindo? fazendo para Deus. Sim. Uhum. Eu tô fazendo para Deus. Então, eu me ocupava nisso. Só que é muito mais fácil a gente fazer do que ser. Então, cara, Mais uma chave pro molho. Opa, se o Everton tivesse aqui, isso aí. Mais Mais uma chave. A chave? É. Mas o que eu vejo hoje, olhando para trás, né? Conforme, à medida que eu fui fazendo as coisas, eu fui fazendo mais para Deus, e aqui entre aspas, para Deus, e cada vez menos com Deus. Eu fui, cada vez que eu pegava um fardo a mais, cada vez que eu pegava uma responsabilidade a mais, sem nem mesmo consultar, porque já não estava orando, já não estava fazendo mais nada, eu deixava de fazer isso, né? Cada vez que eu pegava uma coisa a mais, cara, o dia tem 24 horas para todo mundo, entendeu? Sim. Então não adianta a gente querer agarrar o mundo assim e esquecer do real propósito. Tu tava fazendo com uma boa intenção, né? Porque tu não tinha esse entendimento ali, como tu falou, né? Então, tô fazendo para Cristo, só que qual foi o momento que tu chegou a ter, esse entendimento? O que mudou que tu chegou e falou assim, cara, isso aqui não tá da maneira que é pra ser, vamos dizer assim, né? Então, eu tava ali na loucurada, né? Tava ali na loucura e tal, sempre servindo. E em 2021, cara, jogando bola, assim, num lance bobo, eu sofri uma falta e tal. Nem foi tão forte assim, mas eu caí de costas e tal, e eu lesionei a coluna. E, enfim, até no começo eu achei que era alguma coisa muscular e tal. No fim, conforme foi passando o tempo, fazendo exame e tudo mais, eu vi que era algo mais sério. E o processo até tentei tratamento, tentei fazer um monte de coisa. Esse processo demorou 1 ano até que eu fiz a cirurgia na coluna e aí, enfim, resolveu o problema físico ali, né? Tá. Mas nesse processo, cara, eu falava que nesse processo eu fui obrigado a parar, sabe? Parar com as atividades, eu tive que parar com tudo basicamente na igreja. De vez em quando eu conseguia ir no culto, assim, quando eu não tava com muita dor e tal. E mal conseguia trabalhar, sabe? Fazia o maior esforço possível, eu tava no começo do trabalho e tal. Mas, na verdade, quem me obrigou a parar foi Deus, né? Deus me parou, depois a gente vai entendendo as coisas, né? Porque eu realmente precisava parar, sabe? E o engraçado é que nesse tempo ocioso, esse tempo parado, esse tempo que eu ficava em casa lá, às vezes com dor e tal, eu falava tipo assim, cara, Deus, gente, nervo ciático, coluna é um negócio que dói demais, assim. Não sei se vocês já tiveram, espero que nunca tenham dor disso, né? Mas às vezes eu falava tipo, Deus,
tá doendo demais, me ajuda, pelo amor de Deus e tal. E às vezes nessas orações eu começava a perguntar, orações, esses pedidos, assim, sei lá, aleatórios, na minha dor ali, eu começava a pensar, cara, eu nem falo mais com ele, mano. Tipo assim, eu comecei a pensar sobre o meu relacionamento. Cara, eu não tenho mais um relacionamento com Deus. Eu não leio mais. No máximo, eu tava lendo pra pregar, sabe? Tipo assim, pra uma leitura extrativista, assim, uma coisa tipo, vou lá, vou procurar o que eu quero, ou achei que um texto legal, cara, isso aqui vai ser legal pregar. Tipo, eu não pensava em aquilo ali me transformar, meditar em cima daquilo e me parecer mais com Cristo. Não. É pegar aquele texto, fazer uma palavra e falar para as pessoas, sabe? Orar da mesma forma. Cara, não tinha mais um relacionamento. Então foi aí que aconteceu essa parada aí de Deus na minha vida para eu conseguir refletir um pouco mais, pensar um pouco mais sobre o que eu estava fazendo, né? E nesse meio tempo, cara, lógico, eu tive ali a cura, vamos dizer assim, física, né? Através dos médicos e cirurgia e tal, que Deus usa também. Mas a principal cura mesmo que eu precisava, mano, era de uma parada que eu só fui entender depois também. Nesse processo, que é o sentimento que eu tinha de rejeição. Que me fez tornar num ativista. Eu dizia sim pra tudo, eu dizia sim pra todos, porque eu queria, na verdade, no fundo, e eu não queria aceitar isso, mas eu queria, na verdade, a aprovação das pessoas. Eu queria a admiração delas, queria que elas me aprovassem, sabe? Então eu acabava aceitando tudo. Cara, eu não queria dizer não pra ninguém. E o não é nem só na igreja. Isso fazia parte da minha vida pra qualquer coisa. Cara, vamos lá agora, 3 da manhã, fazer... Vamos, eu não quero dizer não pras pessoas, sabe? Era tudo assim. Às vezes, quantas vezes eu fiz coisas que... Pode ser na igreja ou fora, que eu não queria fazer, mas ia por não conseguir dizer não. Por não querer desagradar alguém. Então, nesse processo, eu fui curado, né, transformado nesse sentido desse sentimento de rejeição que eu tinha. E, na verdade, era uma carência, né? Uhum. Uma falta. E toda falta em excesso, né, ela como é que eu posso dizer? Ela revela algo. Ela revela uma falta, né? Ou melhor, todo o exagero, ele revela uma falta, né? Então o meu ativismo ali, minha religiosidade dentro da igreja, trabalhando sem parar, que não é ruim servir, mas revelava a minha falta de identidade, sabe? Eu não tinha identidade de filho. Eu aceitei Jesus, eu conheci Jesus, mas eu não usei isso para conhecer mais e mais ele. Eu usei isso, cara, gradativamente, aos poucos, pro meu benefício, pra minha satisfação, pra satisfação do meu ego, sabe? Então, foi por aí. Foi intenso. Foi intenso o negócio. Foi intenso. Isso é um ponto muito importante da gente falar até de repente para quem tá assistindo, porque tem muita gente que serve dentro das suas igrejas, né? E a gente tem que Amém. ter... não, que bom, né? Que sirvam. Mas que a gente tem que tomar esse cuidado para que realmente a gente não se torne um ativista, né? Para que a gente não... servir. E a gente acaba deixando de ter o nosso tempo com Cristo e acaba sendo um ativista. Então, é um ponto muito interessante, Nata, trazer isso dentro do que ele passou, porque pode ser a realidade de alguém que está assistindo, né? Então, é muito legal isso daí, mano. Isso eu percebi isso também na prática, vivi numa certa proporção isso também. Cara, o cristão, vai parecer até meio assim óbvio que eu vou falar, mas o cristão ele precisa aprender a dizer não, sabe? E às vezes a gente tem uma ótica para olhar para as coisas que vamos lá, entre aspas, bem entre aspas, pessoal. É muito mais fácil dizer não para algo que, tipo, aparentemente está muito errado. Vamos ali roubar um negócio. Pô, não. É muito mais fácil, sabe? Só que muitas vezes as coisas que são legais também, que são boas, elas também vão nos roubar, sabe? Então, eu vejo assim como o Nata falou. Às vezes o cara tá ali, tá na pegada, tá servindo e... Continue servindo, você que serve, continue servindo, só que, por favor, aprenda a servir, porque
Se você é uma pessoa que você tá sempre dizendo sim, sim, sim e sim pra tudo, daqui a pouco você vai estar cansado, você vai desistir de tudo e tudo que Deus estava querendo fazer na sua vida, ele não conseguiu fazer por conta do ativismo. Porque você deixou as tarefas, os cargos, as agendas tomarem conta da sua vida. Só que Deus, ele nunca nos pediu Eu ia falar isso. Que agendas. O Nata falou. Tipo assim, Exato. Deus nunca me mandou fazer. Exato. Eu que fui lá e tipo, Exato. falei, não, deixa que eu vou carregar isso aqui, daí isso aqui pra mim também. E aí o fardo acaba ficando pesado. No começo vai ser top, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo outro. Mas daqui a um tempo não vai dar. Não, e a perspectiva, ela vai mudar também. Porque quando você não sabe quem você é, faz isso. Aí, pô, tu sabe que aquilo não é a tua. Tipo, aí tá, vou fazer. Daí faz mais ou menos, faz aquela coisa ali, pá, foi. Só quando você aprende a dizer não, alguém chega, faz aquilo lá, aprende você assim... mano, na real, não é pra mim, não é meu chamado, não. Chama outro lá. Cara, isso é tão libertador, mano. É tão libertador porque aí você se coloca no seu lugar, você às vezes vai colocar outras pessoas no lugar delas, porque isso também é importante a gente falar. Você estando num lugar que não é pra você estar, mano, tu tá tomando lugar de alguém. Alguém tinha que estar ali. E eu fiz pouco isso, tá? Mas isso é... Infelizmente, eu vejo que a maioria de nós acaba fazendo isso numa certa proporção. Mas o legal, eu sempre digo, o legal é isso. É a gente... Por que é legal a gente ter esse tipo de conversa? É porque isso aqui pode gerar algo muito bom. Tipo, o cara vai conversando, o cara vai vendo, poxa, realmente, eu tô assim, eu acho que dá pra dar uma mudada. E aí você vai e muda, entendeu? Você muda a rota, você pega outros rumos. E a vida com Cristo é isso. Frequentemente a gente vai ter que parar, ver o que a gente está fazendo ou o que a gente não está fazendo e, poxa, realmente, será que isso é a vontade de Deus? Isso é a vontade de Deus, tá? Mas será que o tempo para eu fazer isso ele já não passou e eu não estou apegado a coisas aqui que é só porque eu gosto? É só porque tá me rendendo um tapinha nas costas, sabe? Aquela coisa assim. Mano. Então é legal a gente ter... Tem uma resposta das pessoas, né? Que era o que basicamente... eu procurava. Eu com certeza, tem muita gente que se encontra nessa situação. E, na verdade, a gente precisa todo dia, cara. Todo dia, velho. Lembrar disso, entendeu? Qual a minha identidade, o porquê estamos fazendo, né? Porque senão a gente vai fazer no caso, um GC, vai pregar, vai cantar. Se for só pra fazer a escala, se for só porque alguém tá pedindo, se for só porque tu quer, cara... esquece. Não tá sem propósito. Então, como a gente tava falando, cara, sirva, né? Você tá na sua igreja e sirva. Mas, cara, peça pra Deus sondar o teu coração, velho. Fique atento, assim, por que você tá fazendo isso? Acho que esse é o ponto, né? Eu aprendi nesse testemunho, nessa caminhada aí que... eu não preciso agradar a todos, cara. Eu não preciso agradar a todos. Não. E quem anda por esse caminho de agradar a todos, cara, ele não anda pelo caminho de agradar a Deus. Sabe? Quando a gente se preocupa tanto em agradar as pessoas, não ser uma pessoa desagradável, né? Que a gente tem que dizer, mas assim, quando a gente só se preocupa em agradar as pessoas, agradar o nosso ego, né? Nos satisfazer... cara, a gente não anda pelo caminho de satisfazer Deus e agradar a Deus, sabe? São caminhos diferentes, assim. Deus, na caminhada com Deus, cara, a gente vai ser agradável, né? Mas a gente não vai agradar todo mundo, né? Lá vem a frase, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Então não vai ser a gente. É verdade, mano. Isso aí. E, cara, é muito legal a gente falar isso porque... Por que eu entendo que as pessoas acabem entrando no ativismo e por que pra mim é muito fácil? Porque, infelizmente, tem pessoas que condenam. Olham assim, o cara entrou no ativismo, tipo, que burro. Não é que burro, mano. Acontece. Às vezes a pessoa nem sabe. Às vezes a pessoa não tá nem ligada. E vou aprofundar um pouco mais. Por que a pessoa não tá ligada? Porque isso foi meio que imprimido na gente. Vai lá, faz e serve e vai. E não é assim. Cara, não é isso que realmente importa. Sabe? Não é isso que realmente importa. Isso faz parte de todo o pacote, mas no fundo, não é isso que realmente importa. Sabe? E pelo que eu entendi, Nata, nesse teu período aí que tu teve que parar e tal, por causa da coluna, acho que foi nessa aí que tu começou a ter a sacada, assim, começou a perceber o que realmente importa pra Deus, sabe? O que realmente Deus ele tá esperando de mim. Exatamente isso.
Só é importante pontuar, tu falou um negócio agora. No meu caso, né? Eu sei que tem igrejas, às vezes, infelizmente, que, existe um tipo de abuso de autoridade, alguma coisa assim e tal. Sim. No meu caso, cara, no meu caso, né? Não foi culpa de liderança, não foi culpa de pastor, não foi, cara, culpa minha, entendeu? Culpa do meu ego, como eu falei ali, do meu orgulho, que foi tomando conta, né? E, às vezes, as pessoas tentam terceirizar isso também, né? Sim. Às vezes é verdade. Mas muitas vezes cara, a pessoa quis, ele me fez, cara, tu disse assim, eu estou disponível. A igreja tá sempre precisando, mano. Tá sempre faltando. Tá, a igreja pode ter 20 membros ou pode ter 20 mil. Vai estar sempre faltando, entendeu? É verdade. Então, por isso que a gente, cara, a gente é responsável, a salvação, a gente fala, né? Salvação individual. A gente é responsável, cara, pelo nosso relacionamento com Deus. E não... o pastor está ali para nos direcionar, para nos exortar, para nos aconselhar. Sim. Muitas vezes empurrar mesmo para ir, porque, né? Mas é a gente que tem que tomar a decisão. Né? Então, no meu caso, foi assim. Só que aí nesse tempo, respondendo a tua pergunta, eu comecei a pensar sobre isso. Cara, entrei em crise, entendeu? Tô falando sobre Deus, eu tô sendo hipócrita, mano. Sabe? Só que eu precisei parar. Porque até pra pensar nisso, eu procrastinava, vamos dizer assim, jogava pra frente, ocupando sempre tinha uma coisa pra fazer, vai pensar como. Sabe? Se passava na cabeça, não, uma outra coisa pra fazer e ia embora, né? Ia tocando assim. Mas eu comecei a aprender sobre isso, sobre relacionamento. E, cara, foi quando eu comecei a aprender sobre o fruto do Espírito que eu comecei a entender que, de verdade, que não é sobre o meu esforço, mas é sobre a obra do Espírito Santo em mim. E, enfim, eu gosto muito de falar sobre o fruto, né? Vocês que caminham perto, assim, vocês sabem que eu sempre costumo falar sobre isso e tal, que é o fruto, né? Não o frutos, não os frutos. O fruto! Isso é bem comum, o pessoal falar os frutos Fruto com tal. vários gomos. Não é o maior problema plural ou singular, né? Exato. O S não é a questão, pessoal. O S não é o problema. Mas é importante entender por que um é plural, o outro não é plural. Né? Quando a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, que é em Gálatas 5, a partir do verso 16, ela fala primeiro para viver no Espírito, vivam no Espírito ou vivam pelo Espírito. Outras traduções vão dizer andem no Espírito. E essa é a ordenança que há ali. Mas ela começa falando das obras da carne e depois ela fala do fruto do Espírito. As obras, quando fala em plural assim na Bíblia, obras, dons e tal, existe uma variedade. Não é um conjunto, não é uma coisa só. Então, ela fala, por exemplo ali, obras da carne, facção, inveja, bebedeira, vários ali, né? Cara, tem pessoas que são mais inclinadas para imoralidade sexual, tem pessoas que são mais inclinadas para bebedeira, outros mentira, inveja e tal. Então, não é assim, eu sou invejoso, eu tenho tudo. Vamos dizer assim. Mas o fruto é diferente. O fruto ele é singular. Depois no versículo, acho que é a partir do 22 ou 23, fala do fruto e quais as virtudes do fruto. Amor, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, enfim. Não tem como a pessoa dizer assim, cara, eu tenho o Espírito Santo e cara, ele tá agindo assim em mim, eu tô tendo paz. Paz, ok. Mas amar ele não tá trabalhando em mim, sabe? Paz eu quero. O que eu quero, beleza, escolher. Mas não, amar não. Bondade não é comigo. Não existe. Numa maior ou menor medida, todas as virtudes do fruto são geradas em nós. Então não tem como eu amo, mas eu não perdoo. Aí é bem... bem louco. É bem louco isso. Eu sou paciente, mas eu
não sou bondoso. Exatamente. Não tem como a gente dividir isso como as obras são, como, tipo, por exemplo... Tipo, selecionar, né? Eu tenho esse. Isso. Não, o Espírito Santo, ele... Vamos lá, né? Paulo diz que o nosso corpo é como uma casa terrena, né? Então, fala de habitação. E os nossos hábitos, inclusive, eles revelam a habitação. Então, não tem como o Espírito Santo estar habitando em mim e eu escolher o que eu quero que revele, sabe? Tipo assim, não. Ele age em mim e eu revelo somente bondade, somente amor. Entendi. Cara, é uma coisa só. É um só Espírito, entendeu? Então, pode ser uma que coisa seja, só. tipo, um seja numa proporção maior do que o outro, sim. Mas todos ali... Pode ser. Ele é uma coisa só, é o Espírito que gera em nós. A gente não pode escolher. As obras, entre aspas, né? Elas são opcionais, vamos dizer assim, né? Dá pra você escolher, vamos dizer. Porque são variadas. Mas o fruto a gente não escolhe. A gente não escolhe. Pode não. Vai ser mais difícil algumas áreas do que outras para nós. Com certeza. Então, tipo, eu sou mais paciente. Talvez você não tenha tanta dificuldade nisso. E menos outra coisa. Exatamente. Mas o Espírito vai transformando aos poucos, é o que a gente vai conversar aqui também, aos poucos, tudo em nós, né? Então, é mais ou menos por aí. E é interessante a gente entender que não existe uma ordenança pra gente, nesse texto, né? Pra gente ser paciente. Não tem uma ordenança pra gente ser bondoso, pra gente ser bom. Não tem uma ordenança pra gente ter domínio próprio. Não tem. O texto está dizendo, andem no Espírito. Vivam no Espírito. E aí ele explica o que são obras da carne e o que é o fruto. Ele só está explicando o que é o fruto. Ele não está dizendo, aprendam, pratiquem e vocês vão conseguir ser pacientes. Cara, isso aí tem curso que ensina a ser, entendeu? Curso que ensina a ter... Curso de tudo existe. Então, não é algo natural. Não pode ser. Se for natural, não é do espírito, não é espiritual. Natural, não é, entendeu? Entendeu? Então, é importante ressaltar isso, que a única ordenança ali é vivam no Espírito. Vivam no Espírito. João 15, Jesus vai falar no versículo... É muito bom esse capítulo todo, mas o 4 e o 5, ele vai dizer que ele é a videira e que a videira verdadeira, né? E nós somos os ramos, ou os galhos. E se nós não permanecermos nele, a gente não é gerado fruto através de nós. Eu nunca vi, né? Não sei vocês, mas eu nunca vi um galho assim no meio da rua, quebrado ali, gerando frutos sozinho. Tipo, não tem raiz, gerando fruto. Não gera. O que gera fruto é aquela árvore que está com o solo ali, com as raízes, no solo, com as raízes. E através dos galhos, através dos ramos, é gerado o fruto. Então Jesus ele fala que nessa passagem que sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não geram fruto. Então a gente é só um canal, um instrumento para Cristo gerar fruto, né? Então eu acho muito interessante que no texto lá de Marcos 11, que é uma passagem que fala de Jesus e a figueira. Ele estava de longe, assim, ele à vista, uma figueira, ele estava com fome, fala ali no texto. E ele olha a figueira cheia de folhas, né? E a figueira é interessante que ela é uma árvore que várias espécies dela elas dão fruto antes das folhas. Eu não conheço de planta, de botânica, mas eu só sei disso que eu pesquisei. E ela dá o fruto antes das folhas, né? Geralmente não é assim na maioria das árvores. E, cara, a intenção ali de Jesus era encontrar um fruto, né? E ele chegou lá e só encontrou folha, não encontrou nenhum fruto, e ele amaldiçoou aquela figueira. E, cara, eu sempre vejo com essa analogia que o que importa ali para Jesus, de verdade, é o fruto, né? E não as folhas. E eu vejo o fruto como, de verdade, o fruto, né, do Espírito, que é a obra do Espírito Santo em nós.
E as folhas ali, como dons, como ministérios, como o fazer, que não é ruim. Não. Mas Jesus não está procurando isso ou só isso. É legal que assim, a árvore, ela precisa de folha também, né? Ela não precisa só do fruto, Exato. né? Ela precisa de folha também. Agora, não é a folha que, digamos assim, faz a árvore ser árvore. Exatamente. Jesus não está procurando isso. Ele está procurando o fruto. Outro exemplo muito bom é Mateus 7,21, que Jesus fala assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele segue dizendo, naquele dia me dirão, não profetizamos nós em teu nome, não vou trazer aqui, não lideramos GC no teu nome, não pregamos, não cantamos, não fizemos, não em teu nome. Cara, Jesus fala assim, é engraçado, porque ele fala assim, cara, eu não conheço vocês, não conheço. Vocês fizeram... Aí eu lembro de mim, né? Essa palavra é pra mim. Fazia pra Deus e não fazia com Deus. Então ele tá falando assim, eu não conheço vocês. E ele segue dizendo, no 23, eu acho... Não, 25. Ele fala assim, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Cara, nesse contexto, uma pessoa que faz dons, ministérios, sem o fruto, sem o relacionamento com Deus, na descrição de Jesus aqui, é a mesma coisa que praticar o mal. Então, não vale... Cara, assim, não faz sentido a gente procurar, como eu procurei, e oro para não procurar mais dons, ministérios, como prioridade, mas sim o fruto. Quando a gente troca essas prioridades, quando a gente inverte essas prioridades, a verdade é que a gente está só se enganando. A verdade é que a gente está só fazendo algo pra gente, não pra Deus, né? Por isso que eu faço o pra Deus, entre aspas, porque não é pra Deus. Pode ser pra alguém, pode ser pra nós, mas até entra naquela questão que tu falou da própria aceitação das pessoas, né? Exatamente. Tipo, vou fazer pra que fulano me aprove, me aceite, pra que me veja de uma outra forma. Sabe, para me veja tipo apto para aquilo ou para aquilo outro. Vou fazer para que não se esqueçam de mim, porque afinal de contas quem não é visto não é lembrado. Né? Assinado Satanás de passagem. E tem tudo isso. Eu queria uma oportunidade, então eu vou fazer aqui para que essa oportunidade surja ali na frente e tal. Cara, muito legal isso que o Nata trouxe, principalmente da questão da analogia que ele fez ali das folhas e dos frutos. Cara, como tu falou, né? Os dois são importantes, mas, cara, é o fruto primeiro, para que depois venha o teu ministério, o teu servir, a tua liderança, enfim, o chamado que for, assim, sabe? Tem algo que me bate há muito tempo, e graças a Deus por isso. Cara, não adianta a gente querer inventar alguma coisa diferente, sabe? Vamos tentar pegar uma saída aqui, outra ali. Cara, existe um jeito correto de fazer as coisas. Existe. Sabe? Eu não sei se seria mais fácil se não existisse, sei lá. Mas o fato, cara, é que existe um jeito correto de fazer as coisas. E aqui sim, eu estou falando do fazer. A gente está aqui tentando fazer um paralelo entre fazer e ser. Existe um jeito certo de fazer as coisas. E por incrível que pareça, o jeito certo de fazer as coisas é sendo. Sendo, mano. É sendo. E não tem outro, sabe? Eu passei por uma experiência há uns 2 anos atrás que me levaram num determinado lugar para conversar com um grupo de pessoas e, mano, e a pergunta era essa, como é que faz? Como é que faz? Como é que é a prática? Como é que a gente faz pro nosso grupo ser isso aqui, atingir tal resultado? E, cara, aquilo foi tão estranho, porque... Sabe quando você tá em casa e você tá ali preparando aquela resposta e você olha, mano, mas a resposta é uma palavra só. Sabe? E eu fiquei brigando com aquilo, assim, sabe? Eu vou chegar lá, vou dizer o quê? Que a resposta é uma palavra só? E eu cheguei lá e disse, galera, a resposta é sejam. E acabou o que eu tinha pra falar. não tem muita coisa, porque se vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo
Pra quem vocês dizem que estão fazendo, sem vocês serem, gente. Calma, sabe? E isso é muito difícil, cara. É muito difícil, sabe? A gente, na prática, aplicar essa verdade na nossa vida. É muito difícil, mano. Não é algo assim das tarefas mais fáceis. Só que aí é uma coisa também que sempre me bate. É difícil, beleza. Só que não é impossível. Não é impossível. Tem que... Às vezes se torna impossível porque nós mesmos erramos em cima daquilo. Por omissão nossa. Sabe? Porque a gente não fez aquilo que Deus queria que a gente fizesse, ou a gente fez algo que Ele não queria que a gente fizesse. Sabe? E aí acaba, agora eu tô num beco sem saída. Eu acho importante, assim, a gente definir também o que é o fruto. Porque, assim, eu falei algumas passagens aqui, né? Muito bom. Mas o que é o fruto no fim das coisas, né? O que é o fruto, Nata? Pra gente... o que é o fruto? Mas... Não, dá uma thumb. Dá uma thumb essa daqui. Mas o que é o fruto, né? Tipo assim, eu falei das passagens que falam sobre, que tem contexto, mas assim, que são relacionadas, né? Mas o que é o fruto? Cara, por definição, né? O fruto do Espírito e não nosso é o resultado da obra do Espírito Santo em nós. Ele habita em nós e ele habitando em nós, isso tem um resultado. Agora, qual que é esse resultado da obra do Espírito Santo em nós? Cara, eu gosto da passagem que Paulo fala em Colossenses 1:26, que ele diz, o mistério que não havia sido revelado, que estava oculto entre séculos ou épocas e gerações, foi dado a vocês, foi revelado a vocês, que é Cristo em vós, ou Cristo em vocês, a esperança da glória. E a obra do Espírito em nós, o resultado da obra do Espírito em nós, que é o fruto, é gerar Cristo em nós. Esse é o ponto. Por isso que não é um pouco mais de paz, um pouco menos de... Não, é Cristo. Essas virtudes, essas virtudes do fruto, né, que não são frutos do fruto, mas as virtudes do fruto, características do fruto, é o caráter de Cristo sendo formado em nós. Paulo fala aos Efésios que a gente não deve ser como um menino, que a gente deve crescer na medida, não do Alisson, não do Tiago, não do Natanael, mas na medida de Cristo. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. Gera Cristo em nós. Gera Cristo em nós. E, então, o que é o fruto? O que é o fruto? Qual que é o resultado dele, cara? É a obra do Espírito Santo em nós, com o objetivo de gerar Cristo em nós. Né? De a gente ser mais parecido com Cristo. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus para nós não é a gente receber dons. O plano dele para nós, prioritário, né? Não é a gente liderar, não é a gente pregar, não é a gente cantar. Nada disso, cara. O plano de Deus para nós é se parecer com Cristo. Parecer com Cristo. Caraca. Então, mas aí, beleza. Tá bom, definiu, parabéns, legal. Teoria, muito bom. Mas, e na prática, né? Porque eu falei que a gente não gera isso. A gente não gera bondade, né? A gente não gera domínio próprio, a gente não gera... o galho sozinho não gera nada disso. E não existe uma ordenança para a gente gerar, de fato. Não existe uma ordenança para a gente produzir essas coisas. O que existe é a ordenança, Gálatas 5,16, andem no Espírito. Andar no Espírito passa pela vida prática, que é... Cara, não tem segredo, entendeu? Não é uma novidade, eu não vou revelar nada aqui que vai ser polêmico. Cara, a gente chama de um tripé, né? São as doutrinas espirituais. Cara, orar. Que olha o que eu fazia lá no começo, né? Orar, ler a Bíblia e jejuar. Então, são os três pilares, cara. Né? A gente orar. Não existe relacionamento sem conversa, mano. Não existe. Não existe não existe a possibilidade de a gente se parecer com Cristo sem saber quem Cristo é.
sem a gente ler. Não só ler, não fazer cheque, ler, vou ler 4 capítulos por dia da Bíblia, eu vou ler a Bíblia em um ano. Cara, se demora 10 anos para ler a Bíblia toda. Ou faça esse plano e tá tudo bem. Mas, cara, pega um versículo, uma passagem, um assunto, alguma coisa que você medite, que você mastigue aquilo, sabe? Que aquilo que você se sinta, que você se torne disponível, vulnerável para que o Espírito te transforme, sabe? Que aquilo realmente te exponha, que aquilo realmente te mude, sabe? Então, cara, passa por isso. Oração, palavra e jejum. E à medida que nós nos relacionamos com Deus, através dessas doutrinas espirituais, Cristo vai sendo gerado em nós. Não por esforço próprio, não porque eu consigo, porque eu treinei, porque o Espírito faz isso em nós. Né? E eu gosto sempre de falar, quando eu falo sobre as doutrinas espirituais, que elas não são o fim. Elas não são o fim, cara. Deus é o fim. Porque tem gente que, cara, eu tô orando 10 horas por dia, eu tô orando 12 horas por dia, eu tô jejuando 40 dias, eu tô, cara, tô lendo, eu li a Bíblia toda em um mês. Cara, legal, pô, faça mais, se tu conseguir, tá top. Mas o jejum, a oração, a leitura e meditação na palavra, ela não é o fim. O fim é Deus. Isso é só um meio de nos relacionarmos com Ele, sabe? De aprender mais dele, de falar com Ele, sabe? Deus é o fim e não o jejum, não a oração. Eu acho que isso é sempre importante, assim, pontuar, né? Senão a gente pega outra coisa que é boa e acaba usando da maneira errada, focando mais na performance do que no resultado prático, né? Exatamente. Cara... tá sem palavras? Cara, muito louco. Tô aqui viajando aqui. Fazendo conta. Nossa. Quer falar? Não, cara, cara, muito bom. Muito bom esse papo, esses esclarecimentos. E o bacana é que a gente conversando e trazendo as coisas à luz da palavra, a gente vê que não é tão complexo quanto a rotina às vezes nos imprime, né? Tipo, é muito custoso para mim parar um tempo do meu dia e pegar a Bíblia e ler. Cara, não é isso, sabe? Não é sobre isso. E só que a nossa guerra, a gente até conversou sobre isso, e algo que eu sempre penso também é o permanecer, né, mano? É o permanecer, sabe? Porque principalmente nessa nossa geração, assim, cara, a gente tá sendo muito bombardeado de dopamina e de coisa imediata. Cara, o rolê tem que durar 1 minuto. Se o rolê durou mais do que 1 minuto, esse negócio ele já não é mais tão interessante. Só que a vida tem mais de 1 minuto, né? A gente é muito consumista, sabe? Essa é a palavra, a gente é muito quer satisfazer, né, mano? Todo tempo. E as coisas estão cada vez mais aceleradas, né? Tipo, a pressa, faz rápido aqui, faz rápido ali, vai rápido pra lá. Sabe? Tipo, tudo muito prático. A comida a gente não contempla prática. Mais, mano. A gente não contempla, tá ligado? A gente não tem um tempo de contemplação, assim, de Cristo, tá ligado? A gente faz isso aí, a gente tá na correria e não tem tempo. Eu vou ler a Bíblia antes de trabalhar, daí, tipo, tem que sair daqui a meia hora, daí tu pega a Bíblia... Rapidão. Ali, horário ali, olhando pro horário não, vou perder o ônibus e tal. E, cara, não é isso, sabe? De fato, não é isso. Eu gosto de falar que João 15, né, é um convite não pra gente produzir, mas um convite... O único... Ali também é outro que só tem uma ordenança, um convite, que é pra gente permanecer, que é o que tu falou, e eu lembrei disso, porque a gente quer produzir o fruto, sabe? A gente quer fazer uma coisa que não é natural nosso. Uma coisa é... Quantas pessoas a gente já disse, cara, que só falta ser crente, né? O cara tem caráter, não mente, não sei o quê. Cara, o cara é moralmente, cara, moral, ética e tal. Só que, cara, isso não é o fruto do Espírito, isso não é uma conversão moral. A pessoa podia ser de um jeito e depois teve uma conversão moral e tal. Só que o que Jesus fala, por exemplo, para Nicodemos, ele fala que ele tem que nascer de novo, ele precisa de uma conversão espiritual, tá ligado? E a gente precisa passar por isso. Uma coisa é eu
sou um cara correto moralmente, eticamente. E eu aprendi sobre o que é ser bom, sabe? Aí vem uma situação pra mim, difícil ou não e tal. E eu, cara, a decisão que eu tenho que tomar, eu penso, pô, isso aqui não é correto. Isso aqui é correto. Cara, isso aí qualquer um pode pensar, né? Qualquer um. Isso aí vai variar, inclusive, de cultura, vai variar de país. Isso aí, o que é certo, o que é errado, pra muita coisa é complicado. Mas quando não é meu e quando é gerado pelo Espírito, aí é diferente, mano. Não é eu que é uma coisa né, sobrenatural, mas que é revelado no natural. É uma coisa que ele gera em mim, sabe? A bondade, ali não é a bondade do ser humano que está escrito em Gálatas 5. É a bondade de Cristo sendo gerada em nós. E ela é muito diferente. Ela é muito diferente, tá ligado? Então, o chamado de Jesus ali não é pra gente produzir, né? Mas é pra gente permanecer. E o permanecer passa por isso, cara. É se relacionar. Esse foi sempre o intuito desde o começo. Desde o começo, sempre foi relacionamento. E entre aspas, né, Deus sempre deu um jeito de conseguir, né, fazer com que o ser humano pudesse se chegar a ele de alguma forma ou de outra. Mas depois de que Jesus veio e ascendeu aos céus, enviou o Espírito Santo, cara, é isso! É isso, sabe? E a gente não precisa pegar fardos, a gente não precisa pegar um peso que a gente não consegue, sabe? Que a gente não consegue produzir. Mas a gente precisa viver uma vida no Espírito, que é basicamente uma vida de relacionamento com Deus, né? E as coisas vão acontecendo naturalmente, assim. Não para nossa glória, não para nossa satisfação, mas para a glória de Deus. É isso que eu ia falar, tipo, a gente começa a ser, né? E a buscar a Cristo, primeiro de tudo. Eu acho que o resto vai ser uma consequência natural. E a gente vai ter o direcionamento de Cristo pra, tipo assim, ó, aqui tu vai, aqui não é pra ti, sabe? Porque senão a gente vai numa, tipo, eu vou no culto, então, pô, eu vou fazer tudo o que tiver pra fazer no culto. E aí tu não cultua, sabe? E tu acaba se perdendo. O fazer, tipo assim, falar por mim, né? Cara, música, o cara vai lá, né, na escala e tal, o cara toca, o cara aprende, executa. Mano, não dá pra saber. Não sabe, entendeu? O cara aprende e tal, e outras coisas também na igreja. Mas, então o fazer, por isso que eu falei aquilo que o fazer é mais fácil que o ser. Porque o fazer, cara, se tu aprendeu, se tu consegue executar, você faz, mexendo numa câmera, no microfone, numa luz. Você aprende, você pode ser muito bom nisso. Cara, Deus te dá habilidades também, sabe? Todos nós nascemos com habilidades e tal, e vamos desenvolvendo isso. Mas ser exige uma parada que nem todo mundo tá disposto, que é o secreto. Que é o dia a dia, né? Lucas 9:23, dia a dia. E exige que a gente seja vulnerável, exige que a gente seja exposto, cara, que a gente esteja disponível, né, pra gente se expor às nossas fragilidades, reconhecer pra Deus, cara, que a gente não consegue sem ele, que a gente lê o que Jesus falou em João 15 e a gente entende que a gente não pode fazer nada sem ele, tá ligado? Até coisas que a gente sabe fazer, a gente precisa dele pra ser pra glória dele, tá ligado? A gente precisa estar com o coração no lugar certo, né? E eu gosto muito até do versículo que é a base de vocês, o tema de vocês do podcast, que é Lucas 9:23, no versículo 25, ele fala assim, cara, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Cara, esse versículo, ele não é uma frase bonita, mano. Ele não é uma frase lá do Facebook, lá, que a galera... Não, mano. Isso é Bíblia, isso é Jesus falando, e não é pra aquele povo lá de 2000 anos atrás. Era também, mas é pra nós, cara. E essa palavra, ela não é pra gente ficar com medo, né? Pelo contrário, mas é pra gente ter mais zelo e ser mais consciente, assim, do que a gente faz. Porque, cara, no meu exemplo, eu tava lá pregando, me matando, fazendo de tudo. Mas, cara, eu não tinha relacionamento com Deus. Eu certamente seria
e oro para que não seja, que eu não entre nesse lugar, que ia dizer, Senhor, mas eu fiz tanta coisa, cara, eu dei a minha vida, eu gastei a minha vida nisso. Mano, eu nunca te vi, não te conheço. Sabe, eu acho que é por aí, mano. A gente tem que parar um pouco, sabe? Alguém que tá vendo, tá ouvindo, se identificou em alguma parte dessa conversa, que a pessoa não espere que Deus quebre tua coluna ou alguma coisa assim pra você parar. Opa. Misericórdia, irmão. Mas teu joelho tá doendo, né, Adson? Meu. Tu também, né? Engraçado. Mas não, cara, só, né? Lembrei agora. Como é que ele tá? Mas que a pessoa não espere uma coisa assim acontecer, que pode não acontecer, pra ela parar, entrar no quarto dela hoje e pensar, cara, por que eu tô fazendo as coisas? E, cara, é fácil de ver, mano. É fácil. Só pensar, eu orei essa semana. Simples assim. Não, orei. Orou, tirando a dor pra comer. Orou. Pô, eu li porque eu tava fazendo cheque. Ou li porque quero aprender. Tô com fome. Isso. Entendeu? Uhum. Então, cara, se identificou em alguma coisa, dá uma... Não larga nada, calma. Não precisa largar nada do ministério, nada. Mas pensa. E começa a realinhar, sabe? Eu acho que, tipo, todo mundo que tá assistindo esse episódio, por mais que não teve nada que me tocou, porque às vezes a gente tá tão inserido em algo que a gente não consegue enxergar. Não consegue perceber. Sabe? A gente não consegue perceber. As pessoas, de repente, que estão fora daquela situação, conseguem enxergar. Então, cara, para só um pouquinho e analisa a tua vida hoje. Sabe? Dá um passinho pra trás assim, ó, e dá um 360 num todo e vê se realmente, tipo, tá tudo como é pra ser, tá tudo da maneira que é pra ser. Se não, meu irmão... Eu vou até mais além, cara, porque é algo que eu tenho aprendido a praticar, que eu também não sabia, eu aprendi também errando, quebrando a cara, eu acho que igual todo mundo, mas tem sido, tem os dois lados da moeda, e eu vou explicar cada um deles, mas assim, ó, vamos lá, existe um momento de crise que ou você para ou você para, se você tá nesse momento, você, por favor, pare. Mas às vezes você tá na pegada, pô, tô servindo, tô sendo um bom marido, tô sendo um bom filho. Só que você não tem o hábito de, cara, às vezes assim, ó, nem por 5 minutos, sabe assim, aquela hora que você, pô, vou deitar pra dormir, mano, como é que foi meu dia? O que eu fiz? O que deu certo? O que não deu? Cara, estabelece isso como sendo uma rotina da sua vida pro seu relacionamento com Deus, sabe? Muitas vezes... A gente precisa dizer um pouco de não pra gente poder realmente ter esse tempo livre pra parar e conversar com Deus. Simples assim, sabe? Eu vou um pouquinho aqui pra esfera que eu tô inserido no contexto de igreja. Cara, eu digo muito não, sabe? Só que eu não digo não porque eu sou mal ou porque eu sou chato, apesar de eu ser chato. Só pra deixar claro. Tá? Não vai mentir aqui. Grife, chato. Eu sou chato. Mas assim, é porque eu já percebi, cara, que se eu começar, mano, toda hora, todo domingo, toda sexta, e, cara, não vai rolar. Não vai dar. É muito fácil dessas coisas irem te engolindo. Aí o teu casamento vai ficando ruim, o teu lado financeiro vai ficando ruim, a tua vida vai ficando ruim, o teu relacionamento com Deus, quando tu vê, tu nem tem. Tu só ora ali mal e mal pra comer antes do culto pra tocar. E, sabe, Senhor, abençoe esse ensaio, amém, tipo, e não é sobre isso. Sabe? Sim. Não é sobre isso. Então... pedidos. Assim, ó, que você consiga realmente entender e praticar. Cara, para um pouco, sabe? Mano, a gente, sabe assim, ó, usa a tecnologia a teu favor. Eu tô aqui, ó, com o celular na minha mão. Eu tenho aqui dentro a minha agenda. Aqui eu vejo que eu vou fazer e o que eu não vou. Tem coisa aqui que tá escrito aqui, ó, fazer nada. Tira um tempo pra fazer nada. É bom, né? É bom, só que assim... Não, calma, né? Não vicia. Não vamos só fazer nada, tá? Não vicia, Tira um tempo pra não fazer nada, que é pra você realmente ter um tempo de conversa com Deus, de contemplação, sabe? Quantas vezes eu já não me peguei maravilhado, tipo, assistindo um filme, cara. Sabe assim, eu tô assistindo um filme e o que pra nós é algo tão banal e a gente olha assim, poxa, isso não é espiritual, assistir um filme. Será que não é? Sabe, será que realmente não é espiritual? Você tá ali com a tua família, num lar saudável, num ambiente sadio, e você assistindo um filme com a sua esposa e você vê uma coisa que você começa a pensar, e aí quando você vê, tipo, o filme é de ação, só que tu tá pensando, olha só como Deus é, tipo, tudo começa a convergir pra Cristo, sabe?
Só que, galera, isso só vai acontecer quando você criar o hábitozinho aí de parar, de ser assim, ó. A gente é tão bom pra julgar as pessoas, sabe? A gente bota o olho na pessoa por 5 minutos e acha que descobriu a vida toda dela e o cara é assim, mas e a gente? Sabe? E os 5 minutos pra nós? E os 5 minutos pra mim, mano? Sabe? Aqueles 5 assim de eu perceber assim, eu sou um jaguar, amigo, tô fazendo, mesmo. Sabe? Então é sobre isso também. Top, mano. É isso? Isso. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu já acrescentei bastante. Não? Tudo bem. Já acrescentou bastante? Já acrescentei bastante. Mano, obrigado pela tua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Eu aprendi muito com esse bate-papo aqui. Sim, cara, pra mim, o Alisson falou no começo do episódio, né? Ia ser muito edificante. Pra mim, de fato, foi. Eu aprendi muita coisa. Procurem, vocês que estão em casa, vocês que são da igreja, enfim... Procurem caminhar com pessoas que tenham uma fé mais firmada do que a sua, para que você também aprenda e seja edificado. Esteja disponível para desconstruir os seus achismos acerca da Bíblia. Então, porque muita coisa que o Nata trouxe aqui, eu pensava de uma forma diferente, porque eu não tinha essa visão que ele trouxe. Então, se coloque disponível para isso também, sabe? Para tentar entender o contexto bíblico daquilo que a Bíblia está falando. E é isso, mano. Pô, tem que vir mais vezes aí pra gente... Já vou. Vamos fechar a agenda. Eu falei em agenda antes, eu já vou fazer uma anotação aqui na minha já. Pode esperar. Mano, não sei se quer falar mais alguma coisa, algum agradecimento. Cara, agradecer, né, novamente o convite de vocês. Espero novamente, né, que seja edificante, né, não só para nós aqui, mas para outras pessoas também, o que todos nós falamos aqui. E... Cara, que tudo converja em Cristo, né? Venha convergir em Cristo e o nome dele seja glorificado com isso, né? Amém, mano. Amém. Porque dele, por ele e pra ele. É sobre isso aí. Mano, obrigado. Obrigado por topar esse desafio. A gente fica um pouco nervoso. Até hoje eu ainda fico um pouco nervoso. Como é que vai sair? Mas a gente vai aprendendo. Deus vai dando graça e o nome dele vai sendo glorificado. E obrigado mais uma vez, obrigado pela pessoa que tu é, pela disponibilidade. Não vou deixar passar. Tem uma galera que eu conheço que reclama dos meus áudios. Mano, eu tô conhecendo. Eu não preciso falar. Acho que deu meu horário. Isso aí, essa última semana eu conheci, mano. Então... E é sobre isso. São quilos e quilos de áudios de 9 minutos, 6 minutos. Ele já tem um podcast privado. Tem alguns. Eu não sei porque que ele ficou nervoso com isso aqui, se ele já faz isso, né, semanalmente, podcast diariamente. Privado é Natanel Podcast. É isso aí. Com certeza a minha conversa com o Alisson é a mais pesada do WhatsApp ali, certeza. Demora pra carregar, né? Nossa. Se não tiver no Wi-Fi, nem abre o áudio. Não, tem coisa que é complicado. Mas o bom é que são conversas de edificação, sabe? De muito aprendizado e a gente troca bastante experiência. Conta piada também, igual todo mundo, que faz parte, mas... Normal. Normal. Não que sejam boas, né? Não. Mas são piadas. A qualidade não é a questão. Isso, Entendeu? Tá certo. É isso aí. E, gente, é isso. Obrigado, mano, mais uma vez, tá? As portas estão abertas. Já vamos marcar os próximos, com certeza, com outros temas e... que eu tenho uns 3, 4 temas já pra trazer com o Nata aí já. É sobre isso. E, gente, estamos encerrando mais um episódio. Obrigado por você ter permanecido até aqui conosco. Se você ainda não curtiu, curta, compartilhe, ativa lá o sininho para receber as notificações. Os comentários também são importantes. Comenta aí nesse vídeo o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. Se teve alguma dúvida, se teve algum questionamento, muito bom, cara, deixa aí pra gente. Deixa aí. A gente vai respondendo, quem sabe, nos próximos episódios. Vamos crescer junto, galera. Vamos crescer junto, vamos caminhar juntos e, acima de tudo, nós caminhando juntos e juntos com Jesus. Porque, afinal de contas, a gente está aí, né, pra ser, né? E não só fazer. Um agradecimento também especial ao pessoal aqui da QI Produções. Serviço top, qualidade excelente. Gravando mais um episódio aí com todo o conforto, todo o suporte, toda a estrutura. E é isso, galera. Deus abençoe a vida de vocês. Segue a gente lá, estamos em todas as redes. Valeu, tamo junto. Valeu. Valeu.